Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a uma live especial no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2023. E nós estamos aqui, vamos fazer um teste aqui pelo nosso perfil particular, ver como é que está. No último dia do ano, tá dando esse delay. De dezembro de 2023. Mas está normal. Nós estamos aqui. Boa noite, Valéria, Sueli. Deixa eu entrar aqui novamente para que a gente consiga acompanhar melhor. O Vitor chegou aqui também conosco, Sueli, Leninha, boa noite a vocês. Deixa eu fixar o comentário. Eu vou trazer um convidado hoje, um convidado muito especial. Não estava no previsto, tá? Mas vamos trazer o nosso convidado aqui, porque, afinal de contas, temos a oportunidade de... Deixa eu fixar o comentário aqui, tirar o som para que eu consiga também falar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. E eu resolvi abrir, primeiramente dizer a vocês por que eu resolvi abrir essa live. Pois a última live que nós fizemos na quarta-feira com a nossa querida Daniele, o nosso magnífico Instagram deu uns delays, deu uns problemas e nós não conseguimos de forma alguma abrir a nossa live de uma forma ordeira e regular como normalmente fazemos. Tentei de um jeito, não deu certo, tentei de outro, não deu certo. Aí o que acabou acontecendo que tivemos que utilizar o recurso das gambiarras, ou seja, invertemos a posição, a Daniela abriu a live e eu vim na posição inferior da tela, aí só muda a posição. O objetivo da live é o mesmo, né? Porque graças a Deus a gente conseguiu. E eu falo a vocês, eu fiquei totalmente transtornado naquela hora, pois eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Como uma simples situação tira-nos a nossa paz de espírito, né? Se a gente não tomar o devido cuidado. Leison, boa noite, querido, seja bem-vindo. E somente depois que a Dani fez a prece que eu consegui manter um certo equilíbrio, que a gente conseguiu, graças a Deus, conduzir a live. Mas isso me trouxe reflexões, porque eu falei, poxa, mexeu com a minha estrutura. Uma coisa tão simples, tão insignificante, pois uma questão técnica que o Gleison, inclusive, vira e mexe, passa por seus perrengues também com o nosso Instagram, e a gente às vezes se depara com essas coisas. E serve de ensinamento para que a gente não deixe aquilo tomar um volume maior do que normalmente é, né? Do que normalmente é em nossas vidas. Então a gente tem que estar um pouco antenado para que a gente não venha a passar por situações desse tipo, né? Então achei muito importante trazer esta reflexão para vocês, pois certamente vem muito ao acaso daquilo que nós pretendemos conversar hoje nesta live. E é uma live especial, não vai ser uma live longa, o objetivo principal dela é trazer uma reflexão que eu estive pensando o que nós poderíamos falar no último dia do ano. E nesta conjectura, eu pensei assim comigo, nós fazemos sempre votos para o novo ano. No ano que vem eu quero isso, no ano que vem eu quero aquilo. E normalmente, eu já conversei com vocês nesse sentido, muitas vezes nós fazemos pedidos de ordem material. Fazemos pedidos de ordem material, quero um emprego novo, quero um carro, quero trocar de casa, eu quero viajar. E são todos os desejos normalmente de ordem material. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Contudo, uma questão que é muito importante para a gente, que poucos são os desejos que fazemos de ordem espiritual, de ordem íntima. Então, quais são os meus desejos para o ano novo que se aproxima? E não é exatamente apenas os desejos para o ano novo que se aproxima, mas pensarmos também o que se esperar de nós no novo ano. Qual a proposta que eu me apresento para o novo ano? Boa noite, Ágata, seja bem-vinda. Então, na verdade, não que nós tenhamos que fazer grandes proposições, grandes mudanças, grandes transformações. Não. Na verdade, basta que a gente procure se interiorizar,
perceber aquilo que estamos almejando crescer do ponto de vista como ser humano e do ponto de vista espiritual. E trabalharmos efetivamente esses nossos desejos. Sabemos que temos tantos e tantos defeitos. Isso é óbvio, somos seres humanos, ainda num planeta de provas e expiação, espíritos imperfeitos. Não queremos dizer aqui que estamos na condição da angelitude, senão estaríamos habitando planetas iluminados, planetas felizes, mundos ditosos. Estamos muito longe ainda de atingirmos a perfeição. Mas, enquanto esse tempo não chega, podemos fazer as nossas transformações. E eu coloco uma coisa muito importante, que eu não preciso ficar falando aos quatro ventos qual é o meu objeto de desejo de remodificação interior. Qual o objeto da minha reforma íntima para 2024? O que eu espero de mim para o ano novo? Eu não preciso ficar falando. Basta que eu me interiorize daquilo e procure trabalhar. E dentre tantos defeitos que temos, maledicência, impaciência, intemperança, irritabilidade, tantos que não convém aqui nem ficar anunciando. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Nós devemos falar assim, qual o defeito que eu vou trabalhar? Normalmente você fala assim, eu vou trabalhar aquele meu maior defeito. E não é a melhor coisa, pois o maior defeito impõe uma maior dificuldade na nossa transformação. Então que a gente comece a trabalhar no menor, naquele pequeno defeito, naquele pequeno objeto da nossa reforma íntima. E vamos trabalhando dia após dia, semana após semana, mês após mês. E vamos tentando a cada dia melhorarmos naquele ponto. E a partir do momento que eu modifico aquele meu desejo de transformação, não significa que eu atingi o ápice da perfeição em relação àquele defeito, em relação àquela falha minha como espírito. Mas me dá a oportunidade de que eu possa trabalhar dia após dia aquela situação. E é como se nós tivéssemos que subir uma grande escada. Nós vamos atingir o ápice da escada lá à frente. Oi, Patrícia, boa noite, querida. Lá na frente nós vamos atingir o ápice da escada. Mas, para atingir o ápice, eu tenho que dar o primeiro passo e subir o primeiro degrau. E somente quando eu tiver firmeza de pensamento, firmeza de determinação, que eu vou conseguir dar o próximo passo. Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. Bom, fiz uma breve apresentação, agora eu vou trazer aqui do meu lado, resolvi nem abrir uma live dupla, pois eu fiquei um pouco receoso com os percalços do Instagram outro dia, então vou trazer aqui um convidado que vocês já conhecem, e ele vai entrar aqui e vai falar com vocês um pouco. Fala, aprendizes! Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui fazendo uma participação especial aqui nessa live. Estava vendo meu pai tirar a parte do fone, que senão eu acho que o meu som ia ter que pegar pelo microfone que estava ali encaixado. Meu pai me convidou para fazermos uma participação hoje, falando um pouquinho nessa véspera de Ano Novo, falando um pouco sobre o que esperar, né, para este novo ano. Normalmente a gente pega esse momento, né, serve de uma certa retrospectiva, onde nós lembramos do ano que já passou, lembramos de como foram os acontecimentos da nossa vida, a caminhada que fizemos, e o que, né, então realmente desejamos e esperamos para o ano seguinte. Hoje, normalmente nas redes sociais aparece bastante postagem falando sobre o ano novo, e eu vi uma que achei um tanto quanto curiosa. É daquele, se não me engano, é um astrofísico, Neil deGrasse Tyson, que estava falando o quão curiosa é essa data comemorativa do Ano Novo. Porque normalmente essas festas, essas comemorações se baseiam na marcação de tempo em eventos astronômicos. Enquanto que o Ano Novo é uma data que, astronomicamente falando, não tem nenhum evento em especial, é uma data arbitrária, em que se pegou, fizeram um calendário, colocou como início do ano o dia 1º de janeiro, o final agora 31 de dezembro, mas no movimento cíclico do planeta é apenas mais uma sequência.
Mas o que isso é curioso? Nessa arbitrariedade que colocamos para esse dia, surge um simbolismo sobre o sentido da renovação e da continuidade cíclica das nossas existências. Então é um momento importante para nós porque nos convida a fazer uma reflexão que em verdade deveríamos buscar fazer todos os dias. Aquela conhecida questão do Livro dos Espíritos que vai falar sobre o autoconhecimento, aquela comunicação de Santo Agostinho. No final de cada dia passar, né, como que foi essa jornada do dia em revista, quais foram as atitudes que eu tive, quais foram as boas ações, as ações ruins, o que eu tenho que corrigir para o dia seguinte. E nessa data nós costumamos fazer isso de forma mais ampla, pensando ao longo do ano. Como foi o ano que tivemos? Quais foram as nossas ações, os acontecimentos? E o que eu espero então para o ano que deve chegar? É claro que não posso aqui falar de maneira geral para todos nós, mas posso falar um pouquinho sobre a minha perspectiva. Esse ano foi para mim um ano de bastante mudanças, vamos assim dizer, que eu espero que tenha sido de bastante crescimento também. A gente sempre fica em dúvida o quão bem ou quão mal estamos seguindo com aquilo que nos propomos perante a espiritualidade, mas é um momento em que foi um ano em que nós tivemos bastante mudanças realmente, bastante acontecimentos que eu brinco um pouco, gosto de dizer que Deus resolveu intervir de uma forma um pouco mais direta na minha vida esse ano. A gente às vezes ora, né, dizendo, ai Senhor, dá um sinal, mas dá um sinal bem direto que eu sou meio tapado às vezes, sabe? Então, dá um sinal bem claro para eu conseguir entender o que o Senhor espera de nós. Das palavras de Paulo em Atos dos Apóstolos, o que queres que eu faça? Me dá um sinal bem direto para eu entender. E esse ano eu posso dizer que foi um ano, como eu estava dizendo, bastante mudança, bastante renovação, muitos acontecimentos ao longo desses 365 dias, que é como se Deus tivesse agido de uma forma um pouquinho mais direta, me ajudando a voltar para o caminho mais adequado, vamos dizer, aquilo que Deus tinha preparado realmente para mim. Então, né, aquilo que nós muitas vezes gostamos de fazermos nossos planos, nossas expectativas e aquilo que nós queremos fazer, mas apesar de todos esses nossos planos, aquela frase já tão conhecida, Deus tem projetos para nós que vai além desses planos. Então muitas vezes Ele nos dá o livre-arbítrio para aquilo que queremos escolher, mas nos dá também um direcionamento para aquilo que Ele aponta que é o melhor. Então, eu fico meio assim o quanto que a gente abre um pouco da nossa vida particular aqui nas redes sociais, mas compartilhando um pouco sobre essas mudanças que aconteceram, que ao longo desse ano tiveram tanto de mudanças de cidade, né? Porque eu estava no começo do ano, quem acompanha as lives lá no Fala Aprendizes, viu que nós saímos de Araraquara por um período, fomos lá para Botucatu, estávamos cursando a faculdade de enfermagem lá na Unesp, e ao longo, no meio desse ano, de forma mais específica, conversando com meus pais, eles abriram até uma possibilidade, se eu tinha vontade, de prestar novamente os vestibulares em relação à medicina, que era um curso que lá atrás, na época do ensino médio, eu tinha minhas dúvidas se eu queria, se eu não queria, o que eu estava fazendo. E diante de outras mudanças que aconteceram comigo nesse ano, saindo de um relacionamento, começando a aprender a me virar sozinho, buscando realmente aproveitar essas oportunidades e percebendo uma certa inspiração nas palavras dos meus pais, abrindo essa possibilidade para mim, resolvi prestar os vestibulares. E para minha surpresa, quem já percebeu que eu não estou mais aqui em Botucatu, não estou mais lá em Botucatu, fizemos toda uma mudança de volta para cá. Ano que vem agora estou prestes a começar um novo curso agora na área da medicina. E é essa proposta, né, realmente de mudanças. E aquilo que me faz refletir, né, como que foram ao longo desses anos. Quem me conhece mais de perto sabe as quantidades de dúvidas que eu tive a respeito de uma escolha de profissão, de qual caminho seguir. E agora é aquele momento que parece que eu sinto, vamos dizer, que me encontrei um pouco mais. E o que espero então de mim para esse ano que se inicia? Espero realmente poder dar o meu melhor neste curso. Espero realmente estar à altura daquilo que a espiritualidade nos prepara o caminho. Espero conseguir cumprir com todas as obrigações, agindo sempre buscando ter humanidade no trato com o semelhante.
e que a parte profissional e espiritual consigam caminhar de mãos dadas, lado a lado. Porque na profissão, em qualquer profissão em que nós estamos a serviço do semelhante, é ali também um sacerdócio para que nós possamos praticar a caridade. Qualquer profissão que nós tenhamos, mas dentro daquilo que é onde nós somos chamados a atuar, é onde temos condições também de nos dedicarmos ao semelhante. E junto com isso, as perspectivas com a mocidade espírita que a gente frequenta no Obreiros do Bem, os trabalhos com a mediunidade, os trabalhos com as lives, que a gente busca ainda, a gente falou que ia fazer uma pausa, mas temos ainda a previsão de continuar nesse novo ano, assim que a gente conseguir organizar melhor a rotina. Perspectivas que esperamos de cuidar melhor da nossa saúde, buscando ter uma alimentação mais saudável, voltar à prática da atividade física, porque eu confesso que nesse ano que passou eu falhei muito no cuidado com este corpo que me serve de instrumento. Então são essas situações de reflexões de quais foram as situações que passou ao longo do ano, quais foram os cenários de posturas realmente adequadas ou não que eu tive ao longo do ano, e como que esse novo ano se abre para nós com perspectivas de melhoria. Então aquilo que eu vi que eu não agi da forma adequada, por exemplo com a atividade física, é agora uma chance de olhar e falar, pera um pouquinho, vamos buscar e fazer de forma mais correta, vamos buscar cuidar do corpo com mais responsabilidade. Outras situações que estávamos fazendo o melhor que podíamos, mas que abrem possibilidades novas agora, porque eu falei em respeito a um novo curso da faculdade, ou também com o trabalho da mocidade, com uma galerinha nova que está chegando por lá. São essas oportunidades que se abrem para nós a cada ano e mesmo a cada dia. E que surge aquela pergunta da consciência: como resolvemos aproveitar esse tempo? Qual será realmente a intenção nossa para utilizar cada um desses dias? Porque podemos pensar como cada dia como um dia novo de festa, de simplesmente vivermos focado em nós, mas podemos pensar nesses dias como oportunidades de crescimento, de aprendizado, de serviço ao semelhante. Então são algumas das situações que nós refletimos justamente pensando em qual vai ser o meu melhor uso possível do tempo que Deus nos concede. Qual vai ser a melhor utilização para cada dia, para cada minuto, para cada segundo desse ano novo que se abre. Eu vou trazer aqui meu pai de volta um pouquinho, porque eu acho que não sei, ainda vamos fazer mais um vai e volta, mas para ele continuar falando um pouco, daqui a pouco eu volto. Realmente foi muito importante. Boa noite, pessoal que chegou aqui, não deu para acompanhar. Sandra, Lê, Ângel, boa noite a vocês. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Laísa, Nayara, boa noite a vocês. Gratidão pela presença. Então, essas reflexões do Vitor foram muito importantes. Enquanto ele estava falando, eu estava ouvindo aqui e a gente tem um pouco de pensar. Eu estava pensando enquanto ele falava assim, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. E veio um paralelo mais ou menos assim: que fizeste do tempo, Deus dizendo para nós, confiado que eu vos confiei. Então como que podemos e devemos aproveitar melhor o tempo? De que forma? Numa leitura, num trabalho filantrópico, num trabalho caritativo, num trabalho beneficente, num trabalho de reforma íntima, para que é isso que a gente está trabalhando, né? O ano novo está esperando de nós o quê? Não é que um novo ano seja maravilhoso, esplendoroso, não. Ele espera que nós sejamos maravilhosos, esplendorosos ao longo desses 366 dias. Pois o ano que vem é ano bissexto, né? E Edli, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que nós podemos fazer e aproveitar esse tempo? Ah, mas nós temos a eternidade inteira pela frente. Com certeza, temos a eternidade inteira pela frente, mas temos que aproveitar o tempo presente, pois ele não volta, como as águas de um rio, passam e não retornam mais. E nós não somos mais os mesmos. No momento presente eu já não sou mais o mesmo de um ano atrás, assim como espero estar um tanto quanto melhor no ano que vem. Então, quando eu falei para vocês no começo dessa mudança interior que nós devemos buscar, essa nossa reforma íntima, ínfima, pequena,
né? Que eu falo que nós não precisamos dar passos gigantescos, nós não temos que escalar o Himalaia, nós não temos que fazer grandes obras, não, fazer uma pequena transformação do nosso modo de ser e de agir. Sobretudo, como eu sempre coloco para vocês, e o pessoal aqui de casa sempre brinca, quando que vai chegar o Caras das 10, né? Porque é muito fácil falar com vocês aqui, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Falar com vocês aqui para falar da boa vontade, da caridade, do amor ao semelhante, na hora que nós estamos fazendo a live. É como a gente falar também, é tão bom, né? Ser bom na casa espírita, lá todo mundo é meu irmão, meu amigo. Agora, no ambiente de trabalho, na rua, na chuva, na fazenda e no íntimo do nosso lar, que é a grande dificuldade. Mas o que a gente fala aqui e a gente não exerce, então fala, poxa, então você está sendo que nem o fariseu, hipócrita, pois fala uma coisa e faz outra. Só que nós estamos, na verdade, tentando compenetrar e ouvir aquilo, ouvir e entender, aplicar aquilo que estamos falando. Ninguém é perfeito. Nós não, como falei no começo, nós não temos título de santidade nem de espírito evoluído, muito pelo contrário. Mas aquilo que a gente fala vai, como a gente diz, né, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que um ponto a gente vai chegar e vai compenetrar. Como vocês sabem, né, a gente já fez várias lives sobre paciência. Então eu posso dizer que eu fiz a graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc em paciência. Só que não. A paciência é uma arte que você vai exercendo ao longo da vida. E nem sempre a gente consegue ser, às 24 horas do dia, aquilo que a gente fala. Mas um dia a gente vai conseguir. Por isso que a proposta, né, que o ano novo que a gente possa fazer diferente no ano que vem, é trabalhar o nosso menor defeito. Boa noite, Lucimara, seja bem-vinda. Trabalhar aquele nosso melhor defeito dia após dia. Fazendo, como o Vitor falou, né, o exame de consciência de Santo Agostinho. Qual que foi o meu erro daquele dia? E tentar trabalhar dia após dia, mês após mês. Para que a gente chegue no fim do ano e fala, consegui vencer essa pequena minha má inclinação. Domei essa minha pequena má tendência. E aí, atingindo um degrau, eu consigo migrar para o degrau seguinte. Trazer o Vitor aqui de volta aqui. Vamos lá. E assim a gente vai fazendo um vai e volta, né? Eu queria trazer para reflexão algumas frases realmente, algumas citações que nós temos das escrituras, seja do texto bíblico, como também da literatura espírita, que eu acho que trazem uma certa reflexão importante sobre como que essa renovação se dá. Porque muitas vezes nós colocamos o foco dessa nossa renovação simplesmente das nossas forças, do nosso entendimento. Mas dentro da nossa compreensão espírita, dentro da nossa compreensão cristã, é importante nós termos como base que o modelo que devemos nos inspirar para essa renovação é a figura de Jesus. Então, por exemplo, quando nós temos no Livro dos Espíritos dizendo Deus renova os mundos como renova os seres vivos, que vai se relacionar com uma frase de Jesus nos Evangelhos que vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Então, quem faz as coisas se renovarem é Jesus. É a força de Jesus agindo em nós. Então, com isso, né, a fala de Paulo também, que vai dizer... fui crucificado junto com Cristo e vivo não mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. Então, se estamos com Cristo, novas criaturas somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se renova. Então é essa compreensão de que, tendo Cristo como modelo, buscando agir conforme os seus ensinos, tendo seus mandamentos como metas a serem seguidas, é que nós vamos realmente conseguindo achar forças para essa nossa renovação moral. Então Jesus é o modelo de ação para que nós possamos nos inspirar. Então essa renovação, para que a gente consiga olhar, ter a noção de aquilo, do mesmo jeito que falamos o ano que já foi, o ano que está por vir,
aquilo que nós somos e aquilo que nós nos tornaremos, para que lá na frente nós possamos falar aquilo que nós fomos para aquilo que nós somos. Então essa ideia de passado e futuro com o nosso presente em contínuo movimento de renovação, em que vamos deixando para trás aquela postura do homem velho e adotando os comportamentos do homem renovado em Cristo. Esse modelo de modificação moral que encontramos através do conhecimento, e aqui eu não digo conhecimento intelectual sobre o Evangelho, mas do conhecimento no sentido de proximidade com os ensinos de Jesus, em que nós vamos pouco a pouco entendendo como viver de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque eu acho que isso é o conceito fundamental na reflexão que o meu pai estava dizendo, de que muitas vezes colocamos metas materiais para o novo ano. E daí nós contamos, né, a parábola em que Jesus diz do homem que passou a vida toda colocando metas materiais para alcançar, e quando finalmente alcançou tudo aquilo que ele desejava, ele fala: agora sim posso descansar em paz. Agora sim posso me dedicar a cuidar da minha alma, porque tudo aquilo que eu queria no mundo eu conquistei. Agora sim eu vou começar a cuidar do meu espírito. Enquanto isso, Deus olha do outro lado e fala: ó tolo, hoje mesmo sua alma será cobrada. Tudo aquilo que acumulou para poder desfrutar será deixado para os próximos, para os outros que aqui e que no mundo vão ficar. Mas a alma será levada. E o que é que ele vai conseguir levar junto com ele? Quais virtudes eles irão conseguir levar? Porque essa ideia para nós pode parecer um pouco amarga, e eu peço desculpa se eu entrar numa área um pouquinho fúnebre, vamos assim dizer, porque nós pensamos sempre: nossa, o que será que nós vamos fazer ao longo desse ano todo? Mas por mais amargo que seja essa reflexão, nós não temos certeza se vamos passar esse ano todo aqui encarnados. E mesmo se nós desencarnarmos, esse ano continua passando. Então a nossa meta principal deve ser de o que esperar de nós nesse ano novo, o que esperar de metas que possam ser cumpridas, encarnado como desencarnado. Porque adquirir virtudes, crescer em conhecimento, renovação moral, são metas que a encarnação e a desencarnação não impedem, não impõem obstáculos. Agora, se nós focamos apenas em metas materiais, pode vir a desencarnação no momento que não desejamos, porque, como eu já ouvi dizer, todo dia é dia de nascer e de morrer, e sabemos que, embora nesse momento estamos aqui festejando, tem muitas famílias que nessas mesmas datas comemorativas estão de luto, mas o espírito segue vivo. E quais será dessas metas ele pode ainda cumprir? Ou será que o momento do acordar no plano espiritual será necessário para que ele pegue e risque várias metas que ele gostaria de ter cumprido e começar a estipular novas metas que ele poderá cumprir? Nos lembramos, está para sair logo o filme 2 do Nosso Lar, né, Os Mensageiros. E quem já assistiu o primeiro filme do Nosso Lar, tem a cena se não me engano, é a sobrinha do Lísias, em que ela chega no plano espiritual totalmente desnorteada e incomodada de tantos planos que ela tinha para a vida, não pôde levar a termo. E o Lísias então traz para ela essa reflexão de o quanto de coisa ela ainda pode fazer no plano espiritual. E aí a gente vê a questão da perspectiva, do olhar que nós, na consciência de espíritos imortais, devemos começar a alcançar. Olhar para as metas desse novo ano, além do olhar da matéria. Não apenas pensando também em desencarnação, mas em objetivos que podemos cumprir, encarnados como desencarnados, nessa encarnação como nas próximas e nas outras. Metas e objetivos da perspectiva do espírito imortal, que a matéria, o esquecimento do passado, os obstáculos, as dificuldades financeiras, nada disso pode impedir dessas metas serem cumpridas. Pelo contrário, todos esses chamados obstáculos são bênçãos enviadas por Deus
para que nós possamos continuar a nos dedicar e alcançar essas metas com mais propriedade. Não sei se é o que a gente muito gostaria de pensar no ano novo, mas uma reflexão que eu espero que seja necessária também. Leila, Flavinha, boa noite, amigas, sejam bem-vindas. Gláucia chegou também conosco, boa noite a você, gratidão pela presença. Edna, olha, fizemos uma live de última hora aqui, né? Na verdade, como comentei para vocês, fizemos uma live, pois tinha ficado aquele resquício, né, da última live que fizemos com a Dani, os percalços do Instagram. Então resolvi falar para o Vitor, ó, vem comigo, mas não vamos abrir dupla não, vamos dividir a tela aqui que é mais fácil, né? E eu estava analisando o que o Vitor colocou, mais ou menos para a gente já se encaminhar para o final, também para não ser uma live muito longa, que lembrarmos que essas metas, elas não têm que ser rígidas e nem inflexíveis. Nós temos que aprender a ter flexibilidade nos nossos projetos, nos nossos propósitos. Você tentou fazer uma modificação, não conseguiu, não se preocupe. Dia seguinte, persista, mantenha firme o seu foco. Outro dia conversava com uma amiga que ela tinha a meta de ler vários livros ao longo do ano de 2024. E ela ficou um pouco aturdida pela quantidade, que ela falou, esqueci 3 ou 4. Eu falei, calma. Não se preocupe, estabeleça, vou ler um livro por mês. Não deu para terminar aquele livro no mês, não se atormente com isso. Continue lendo no mês seguinte. O importante é que a gente consiga fazer um projeto e colocar passos que a gente consiga dar. Não adianta você querer correr uma maratona se você não consegue dar uma volta no quarteirão. Então caminhe de acordo com a tua capacidade, com a tua limitação. E aceite a sua limitação. Nós somos espíritos eternos. Estamos num processo evolutivo lento, progressivo e gradual. O que é importante? Então o que se espera? O que o ano novo espera de nós? Uma transformação, uma mudança, uma pequena mudança que seja progressiva, lenta e gradual, para que a gente consiga, atingindo um degrau, ter força suficiente para dar o próximo passo. Pois se a gente quiser pular 2 ou 3 degraus, corremos o risco de cair e aí temos que reiniciar novamente a nossa caminhada evolutiva. Amigos, praticamente era isso que eu queria trazer para vocês nesse bate-papo reflexivo do final do ano, aproveitando a presença do Vitor também aqui conosco. Chega aqui junto aqui, Vitor. E então a gente agradece de coração a presença de vocês, uma alegria muito grande dividir essa última live, foi mais ou menos de última hora, né, como eu falei para vocês. A nossa programação de retorno está previsto realmente para o dia 8 de janeiro, 22 horas, onde vamos trazer a Bárbara Stephanie lá do Lar de Jesus, que vai estar falando conosco naquela live do Reflexões. Então dia 8 de janeiro, a Bárbara vai estar conosco e é quando a gente retorna aqui. Boa noite, Dudu. Seja bem-vindo. Já estamos finalizando. Agradeço a presença de todos vocês. E nós não podemos também deixar de encerrar essa live sem uma prece, né? Não podemos deixar de fazer a nossa prece. Eu vou pedir para o Vitor colocar a música aqui para harmonizar o ambiente, mais harmonizado também. E desejando a vocês, né, que esse ano que se finda tenhamos momentos de gratidão por tudo que Ele nos trouxe e pedirmos para que novo ano tenha também momentos a que tenhamos a agradecer. Vou pedir então para o Vitor fazer a prece, vou ficar aqui do lado. Eu queria só aproveitar antes para dizer em relação a isso, que nessa nossa jornada, o importante é seguirmos em frente. Não importa se se no momento atual conseguimos completar 3 quilômetros ou 7, andando ou correndo. O que importa é seguirmos em frente nessa jornada. Porque assim nós vamos indo, cada um no seu ritmo, mas vamos cumprindo esses objetivos da alma. Porque a maior meta que podemos ter, o maior objetivo que podemos buscar alcançar, é aprender a amarmos uns aos outros como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Vamos então convidar a todos para fechar os olhos conosco, elevarmos o pensamento,
até Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso amado Mestre e irmão. Em primeiro lugar, agradecendo por tantas bênçãos que recebemos ao longo de todo esse ano, pedindo a sua proteção e amparo por esse ano que está por vir, pedindo forças para conseguirmos continuar nessa caminhada e sabedoria para traçarmos metas justas perante o teu olhar. Dizemos então simplesmente a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, e eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Desejo imprescindivelmente que tenhamos um ano novo realmente iluminado e que a espiritualidade superior possa acompanhar os nossos passos hoje, agora e sempre. Um feliz ano novo a cada um de vocês, amigos queridos, que eu abraço neste momento de coração a coração. Até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.